tem um grande mérito do Arthur Jorge, que é colocar muita gente no campo de ataque. Isso daí é algo que... E alargando o campo, né, Brelê? Tem time que bota os jogadores lá, mas bota a flecha sem o arco. Exato. No Botafogo isso não acontece. E é muita gente e com muita movimentação, com muita dinâmica. E o Arthur Jorge conseguiu deixar essa marca desde o começo do trabalho dele. Ele chega já com essa ideia de 4 atacantes e, para mim, mais do que 4 atacantes, é ter sempre 4 ou 5 homens no campo de ataque e pressionando muito. Dificilmente os adversários do Botafogo saem jogando com tranquilidade, tem aquela saída limpa. É jogador que morde o tempo inteiro e que faz com que o time, no momento em que tem a bola, tenha muitas opções para distribuir. Então, para mim, mais do que ter esses jogadores à frente, é a dinâmica que ele conseguiu dar de movimentação desses atletas. E no segundo tempo, fica evidente para mim a maneira agressiva que o Botafogo tem de jogar, isso refletido em números. Em 25 minutos, o Botafogo finalizou 10 vezes. Então, é uma marca que mostra como esse time, quando tem agressividade, quando tem intensidade, porque naturalmente, pelo calendário de jogos que o Tite citou, o time não vai conseguir manter esse nível em todas as partidas, mas o Botafogo tem mostrado em jogo grande que consegue ter essa intensidade e uma dinâmica ofensiva que poucos times têm no Brasil. É algo que realmente trouxe o Arthur Jorge, é uma marca do trabalho dele, essa parte autoral de um ataque com muita gente lá na frente e aproveitando naturalmente o que o elenco do Botafogo oferece de bom. Se do lado do Flamengo, por causa dos desfalques de Pedro, de Cebolinha, de Gabigol, depois, aos 4 minutos, o Arrascaeta, ficou faltando opção ofensiva, do lado do Arthur Jorge, ele tem bastante alternativa para mudar o time, para manter a intensidade no segundo tempo. No segundo tempo, entra Matheus Martins, Tiquinho Soares, Carlos Alberto, a intensidade permanece lá no alto. Então, é de se exaltar o que o Arthur Jorge tem feito e não é um trabalho simplesmente de manter o Botafogo com seu jogo vertical, com seu jogo muito intenso. É principalmente de acrescentar nesse time mais repertório ofensivo e o Botafogo hoje é um time, além de continuar muito agressivo, muito competitivo, é até mais vistoso do que no ano passado, quando emplacou aquele primeiro turno irretocável, não conseguiu sustentar no segundo e hoje o Arthur Jorge dá mostras que o Botafogo vai continuar nessa toada até o fim da temporada. Pode ser que seja eliminado da Libertadores, pode ser que perca a liderança novamente, mas é um trabalho muito sólido do Arthur Jorge. E ontem ficou escancarada uma outra diferença entre os dois. A diferença de quem se coçou em relação à janela, em relação a reforçar, em relação a fazer elenco, e quem confiou num time realmente muito bom, mas num elenco não tão vasto. O elenco do Flamengo tem qualidade, mas está claro que é curto. Ficou curto para essa exigência. Basta ver, professor, ontem, Matheus Ponte, que não é reforço da janela, mas que acaba sendo porque ele não vinha jogando. Sim. É um jogador que estava na reserva a temporada inteira, entrou poucas vezes, porque o Damian Soares era titular. É um jogador muito jovem. É um jogador jovem. Acaba sendo uma espécie de novidade, ou seja, não está com muitos jogos na temporada. Fez o primeiro gol. Igor Jesus chegou outro dia, fez gol. Thiago Almada não fez gol, perdeu o pênalti, mas está jogando. Matheus Martins chegou outro dia, fez 2 gols. Se o Botafogo tivesse dependendo hoje de Jefinho, Júnior Santos, Tiquinho Soares no ataque, não ia estar conseguindo fazer o que fez. Porque o Jefinho está machucado, o Júnior Santos está machucado, o Tiquinho Soares está voltando de lesão. E o Flamengo está com um monte de gente machucada, mas olha para o banco e não tem de onde tirar. Vai com o Carlinhos no ataque. Então, eu acho que isso mostra bem a diferença. Mas aí é questão do que faz o Textor investir no Botafogo. Botafogo é um trampolim para alguns jogadores saírem dali para depois jogarem na Europa. A gente não sabe exatamente como é que vai ser o futuro, mas a tendência é essa, né? Luiz Henrique, Almada e tal. Só que o clube está se beneficiando o time em campo está se beneficiando desse sistema. Então, acho que passa por aí, passa pela questão da janela que o professor tocou, passa e, consequentemente, por uma melhor condição física do Botafogo. Jogadores que chegam descansados no meio da temporada, estão inteiros. E o Flamengo está caindo aos pedaços. Deixa eu fazer uma pergunta. Vamos voltar no que eu reclamei aqui semana passada. O Flamengo está fazendo uma janela até aqui pífia. O Botafogo já tem mais de 50 jogos na temporada. Ontem tinha uma diferença técnica e depois tática. Sim.
O Botafogo foi muito superior que o Flamengo, em todos os planos de jogo. Mas, para mim, o Botafogo precisa ser consciente também do momento, e o discurso do Arthur Jorge é muito cuidadoso nesse aspecto, de que quarta-feira vale muito. Não é só uma vaga... Se for eliminado, já vai ser uma pancada pro Botafogo. Então, não é só uma vaga nas quartas de final. É uma prova de força eliminar o Palmeiras da Libertadores. O Botafogo teria uma cartada debaixo do braço, que é dizer, e dar carteirada para cima do adversário. Eu eliminei o Palmeiras, o forte Palmeiras da Libertadores e do Abel Ferreira, que chega sempre, no mínimo, na semifinal. Então, para o Botafogo, tem uma importância que vai além do campo e vai além da competição em si, que é de ter uma força de ter eliminado o principal concorrente no cenário nacional. E mesmo que consiga isso, que já é um grande feito, ainda assim estará longe do título. Até porque o Atlético Paranaense e o Boca Juniors eliminaram o Palmeiras do Abel Ferreira nos 2 últimos anos e não foram campeões. Sem dúvida. E não significa que o Botafogo eliminado vai entrar em crise, que não vai ter mais chance de título brasileiro. Mas para um time que sofreu o que sofreu no ano passado, está num bom caminho novamente, é fundamental ter esses tijolinhos. Olha, isso aqui é um marco do nosso trabalho. Mentalmente, né? Exato, que está no caminho certo, que o Botafogo entrou numa esteira vencedora novamente. E até mesmo pensando em Campeonato Brasileiro, em manter essa força, em manter a pegada, para mim tem muito do que quarta-feira vai revelar sobre o Botafogo como mentalidade vencedora, sobre o Botafogo como mentalidade competitiva, de resistir a um Allianz Parque lotado, a pressão do Palmeiras jogando no seu campo. Então, o Arthur Jorge certamente deve estar trabalhando muito o aspecto mental também do Botafogo para resistir o Palmeiras, porque uma classificação pode significar muito no Campeonato Brasileiro também sobre as pretensões do Botafogo na temporada. É isso aí, torcida alvinegra! Amassamos o Flamengo com tudo! O Flamengo não viu a cor da bola. Alô, Bruno Henrique, faz o chororô agora que eu quero ver. Faz o chororô agora. O Arthur Jorge mostrou o que é Botafogo. Vocês do Flamengo, vocês têm que respeitar o Botafogo. Botafogo amassou vocês. Vocês poderiam ter saído ontem do estádio do Newton Santos com a goleada histórica de 8, 10, 15. Foi 4-1, com a Almada perdendo pênalti. Igor Jesus cabeceando debaixo da trave, perdendo gol. E diversas outras oportunidades. Vocês têm que respeitar a camisa do Botafogo. Vocês têm que respeitar. Botafogo vai ganhar títulos essa temporada. Que atuação de gala. A mídia esportiva está rasgando elogios. E tem que rasgar mesmo. Esse time é um time agressivo. Ataca o adversário 24 horas. Essa quer ver? Não é 90 minutos não. É 24 horas mesmo. Porque toda partida o Botafogo ataca. Estávamos perdendo o jogo de 3-0 para o Juventude. O Arthur Jorge foi atrás. Se tivesse mais 5 minutos ali, o Botafogo empatava e virava. Então tem que respeitar o Botafogo. Tem que respeitar o glorioso. Tem que respeitar a camisa estrela solitária. Essa que é verdade. Eu tô muito feliz. E vamos pra cima do Palmeiras com tudo em busca dessa grande classificação. Eu tô confiante. Eu tô confiante. Dá pro Botafogo ganhar lá no Allianz Parque. Dá pro Botafogo ganhar. Não é o Botafogo que tem que ter medo do Palmeiras, não. O Palmeiras tem que ter medo do Botafogo. Tem que parar com isso, que só joga dentro de casa. O time do Botafogo tem futebol, tem jogadores, tem matéria humana, tem material humano, matéria-prima pra chegar lá no Allianz Parque e jogar o fino da bola e conseguir essa grande classificação. Então vamos pra cima deles com tudo. Vocês concordam, torcedor alvinegra? Peço pra vocês que estão chegando aqui na humildade, vamos ajudar o canal a bater a meta de 10 mil inscritos. Conto com o apoio de todos vocês. Vamos fazer essa força. Então é isso, torcedor alvinegra. Eu tô indo nessa. A qualquer momento estarei de volta. Respeitem o Botafogo. Respeitem o Botafogo. Fiquem com Deus.